Professor, deixa eu, antes de passar a palavra aqui para a Débora, só trazer mais uma informação que já está, inclusive, na nossa tarja, porque agora há pouco, enquanto começamos essa entrevista, o Starlink, empresa também de Elon Musk, que também teve ação, né, foi alvo de decisão do ministro Alexandre de Moraes, fez uma postagem agora que a gente já vê na tela. Essa postagem diz que, no início desta semana, recebemos uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, e inclusive marcam a arroba utilizada pelo ministro do STF nesta plataforma, segue o Starlink. Há uma ordem que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras naquele país, referindo-se ao Brasil. Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas, e aí destacado inconstitucionalmente contra X. Ela foi emitida em segredo e sem dar à Starlink qualquer um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Hoje a Starlink está conectando mais de 250 mil de clientes no Brasil, da Amazônia ao Rio de Janeiro, incluindo pequenas empresas, escolas e socorristas, entre muitos outros. Estamos muito orgulhosos do impacto que a Starlink está causando em comunidades por todo o Brasil. Esse é um posicionamento da Starlink que teve bloqueio de bens para a cobrança de multas aplicadas ao X. Lembrando que tanto o Starlink quanto o X pertencem a Elon Musk. Deixa eu passar a palavra para a Débora também poder conversar aqui com o professor Marcelo Crespo. E só para arrematar, professor, rapidinho, então já quero perguntar sobre essa notícia, né? Ele diz que é infundada, diz que é inconstitucional, mas explica para a gente como, eventualmente, uma empresa pode acabar respondendo pela outra se for do mesmo dono. Bom, isso acontece porque existe uma interpretação de que algumas empresas que têm a mesma propriedade formam um grupo econômico. Quando empresas do mesmo grupo econômico acabam atuando com uma finalidade direcionada, como, por exemplo, divulgar fake news, divulgar discurso de ódio, descumprir ordens judiciais, é possível essa interpretação de que essas empresas, a partir do mesmo grupo econômico, devem ser responsabilizadas. Você busca responsabilização, vamos colocar assim de um termo mais simples, como se fosse uma cumplicidade daquela empresa. Claro que esse não é o termo jurídico mais adequado, mas para ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, essa mistura de pessoas jurídicas, ela já acontece em muitas perspectivas brasileiras, seja para casos tributários, para casos corporativos em geral. Existe jurisprudência entendendo de grupo econômico poder responder uma empresa em razão de atividade de outra empresa. Isso não é um absurdo por si só. Pelo contrário, existe jurisprudência nesse caso. E aí dizer que é infundado, é claro, sem o acesso integral aos autos e ver a fundamentação, fica difícil para a gente comentar. Mas eu imagino que a fundamentação esteja colocada mais ou menos nesse sentido. Porque se o Elon Musk, que é o proprietário de uma empresa e também de outra, embora ele não seja o diretor executivo, CEO, como se costuma dizer, mas ele se comporta como CEO, porque nas postagens, nas publicações, ele se comporta como a pessoa que está dando as cartas, as diretrizes. Então, a intimação em nome dele não é um absurdo, porque ele está atuando como CEO e como presidente das duas empresas, como responsável, vamos colocar assim, pelo direcionamento das duas empresas, não é um argumento absurdo, não é ilógico. Pelo contrário, faz sentido haver essa conexão. Isso acontece a todo momento aqui no país com várias outras questões. Isso não é tanto a novidade. Chama a atenção porque é a plataforma, porque existe um embate com Elon Musk. Mas isso acontece a todo momento aqui no Brasil. E ainda vai ter uma série de desdobramentos que no 360 fica por aqui. A gente agradece demais a participação do professor Marcelo Crespo, da ESPM, sempre nos ajudando a entender tanto as questões do direito, e em especial do direito digital. Muito obrigado.